Boa noite, bem-vindos a mais um Em Casa à Conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos neste período da pandemia da Covid-19 e de que forma esta pandemia está a afetar as nossas vidas. Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem o nosso trabalho na nossa página no Facebook, para saberem o que o Mais Guimarães está a produzir durante este período da pandemia da Covid-19. A pandemia que afetou vários setores da nossa vida coletiva e esta de que vamos falar no programa de hoje é uma das mais afetadas, o setor cultural, o setor dos espetáculos, é sobre isso que falaremos neste Em Casa à Conversa com. E hoje temos como convidados José Bastos, Filipe Costa e também Ricardo Castro. Vamos à conversa. José Bastos, perguntava já de que forma mudou a vida das empresas desta área dos espetáculos e dos eventos culturais a chegada desta pandemia. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para participar nesta conversa. É sempre importante ir partilhando informação daquilo que se vai passando na nossa sociedade e também nesta área de atividade. E é um gosto rever alguns amigos, uma vez que temos estado muito afastados do contacto pessoal. Mas indo diretamente à pergunta, aquilo que eu diria é que a pandemia do Covid-19 trouxe de facto um enorme impacto à sociedade, como é do conhecimento público, e trouxe também um enormíssimo impacto nas empresas ligadas à atividade cultural, sejam elas de que natureza forem. Se fizermos um esforço de memória, lembramos-nos que esta área foi uma das primeiras a parar, não a primeira, em simultâneo com algumas outras, mas foi a primeira a parar, e por aquilo que tem acontecido, de alguma forma será uma das últimas a retomar a sua atividade, e a retomar a atividade dentro de uma dinâmica de alguma normalidade. E portanto o impacto foi avassalador nesta área de atividade, porque tudo aquilo que fazemos, regra geral, é feito para o público, é feito para a participação do público. Aquilo que as empresas fazem, de alguma forma, eu diria que é a mediação cultural, proporcionando um diálogo, uma relação entre o artista e o espectador, o público, quando existe esta impossibilidade de contacto físico, contacto de proximidade, naturalmente que a atividade foi seriamente afetada. É certo que algumas atividades foram tendo continuidade, a paragem não foi total, em algumas empresas, noutras foi mesmo total. No caso, falando de empresa, a atividade não parou completamente, mas andou lá muito perto. Algumas atividades mais ligadas à consultoria, em termos de gestão cultural, tiveram continuidade, mas ainda assim com uma expressão muito reduzida relativamente àquilo que era a prática normal dos anos anteriores em termos de atividade. E depois também uma outra questão que me parece fundamental referir é que a nossa atividade empresarial tem também um conjunto de consequências junto de outros atores deste meio cultural. Quando a atividade para ou quando uma empresa para e não promove espetáculos, ou por si ou por interposta pessoa, há todo um setor que tem consequências adversas. Desde os artistas, propriamente ditos, aos técnicos, às empresas de comunicação, aos meios de divulgação daquilo que é a nossa atividade normal. E, portanto, eu diria que nesta primeira ronda entre os convidados para a conversa, aquilo que de significativo eu deixava e que de mais relevante deixava é que esta pandemia, na área cultural, trouxe um enormíssimo impacto e trouxe um impacto que vai deixar marcas durante algum tempo, mas presumo que aí já lá vamos, mas trouxe um impacto muito significativo, ainda por cima com uma questão fundamental também neste processo, é que esta área de atividade
por razões várias, é uma área de atividade de uma enorme precariedade, onde não há, em muitos casos, possibilidade de medidas de proteção ou de acionamento de medidas de proteção, porque todos aqueles que trabalham, nomeadamente pelos famosos recibos verdes ou a prestação de serviços ou a tarefa, de um momento para o outro vêm-se impossibilitados de fazer o seu trabalho, vêm-se impossibilitados de terem a sua remuneração e vêm-se também impossibilitados de terem acesso aos apoios que o Estado, e bem, do meu ponto de vista, disponibilizou para a generalidade da população portuguesa, mas há um conjunto deles que, por razões várias, se viram impossibilitados. E desde logo, porque não começar já por aí, dizer que os sócios gerentes das pequenas e médias empresas foram os primeiros a serem impossibilitados de ter acesso ao que quer que seja, numa situação difícil de perceber, uma vez que eles têm também o seu salário e pagam a segurança social como todos os outros trabalhadores da empresa, e chegamos ao limite em que os trabalhadores da empresa podem, por exemplo, aceder aos apoios de layoff, mas os sócios gerentes da empresa não podem aceder ao layoff, o que não deixa de ser caricato. E se calhar nesta primeira ronda ficava por aqui. Falaremos certamente disso, sobre os apoios a este setor em particular. Filipe, que impacto teve esta pandemia na tua empresa, que produz espetáculos, eventos, que precisa de público para funcionar, porque só assim é que faz sentido? Claro que sim. Antes de mais também, boa noite, obrigado Eliseu pelo convite e aos demais convidados, Ricardo e Bastos. E realmente é sempre um prazer, em qualquer palco, e neste caso o nosso Zoom, e aqui na Mais Guimarães, falarmos da cultura e com agentes e culturais aqui de Guimarães. Realmente o Bastos fez uma excelente introdução, eu já fazia um resumo muito interessante daquilo que estamos todos a viver. No nosso caso concreto, não somos exceção, portanto, eu não digo que tenha sido avassalador, porque também, um bocadinho como a empresa do Bastos, nós também temos algumas valências que não pararam, seja como toda a parte da consultadoria, marketing e apoio corporativo que damos no desenvolvimento de várias marcas, mas realmente tem sido, ou seja, eu acho que nem no nosso maior pesadelo nós pensámos que nos poderia acontecer o que nos aconteceu, não é? E como tu dizes bem, Eliseu, nós, e tu conheces, e a mim particularmente, nós estamos sempre a fervilhar para dar magia e cor às pessoas, não é? Para pôr as pessoas a viajar e para esquecer um bocadinho, no fundo, os problemas que tenham do dia a dia. E, portanto, no fundo, é uma das nossas ações, é realmente poder dar muita cor à vida do público. E, portanto, se não há público, começamos logo com o princípio que não conseguimos avançar. Neste sentido, o impacto é tremendo. Depois, além da empresa, nós temos, como tu sabes e como dizia o Bastos, existe uma infinidade de pessoas que giram à volta de um agente cultural, que são muitas famílias que realmente estão a passar mal neste momento, não é? Estamos a falar de técnicos, artistas, portanto, estamos a falar da parte de vídeo, portanto, uma série infindável de pessoas ligadas aqui à nossa área, que neste momento, sem trabalho, não conseguem muito projetar o futuro, e portanto eu diria que realmente o impacto, inicialmente é um impacto a nível da saúde das pessoas e o receio sociocultural / económico. Portanto, acima de tudo, temos de ter saúde para poder enfrentar o que aí vem com muita força, não é? Porque, apesar de tudo, continuamos aqui com força e com otimismo para nós temos que, obrigatoriamente, que nos reinventarmos, e só assim é que poderemos sair mais fortes. Mas seja como for, é sempre muito difícil, não é? Portanto, acima de tudo a palavra, e parafraseando um bocadinho o que o Bastos disse, tem sido um impacto. Eu acho que é fácil medir, porque a gente pode medir no nosso plano e cronograma de planeamento de trabalho. Posso dizer que nós tínhamos X espetáculos, X cancelamentos, X adiamentos, isso é fácil medir, não é? Mas realmente, esta altura que já devíamos estar a criar coisas novas e não só aquilo que está um bocadinho projetado. Eu, acima de tudo, já nem falo tanto dos cancelamentos todos que todos tivemos, era mais aquela questão de a parte psicológica das pessoas, o que é que nos vai deixar permitir criar, não é? Portanto, acho que nesta primeira ronda, e também sem me querer alongar muito,
é um bocadinho essa nota que eu queria deixar, que temos que sair daqui fortes, mas realmente, para responder à tua pergunta concretamente, o impacto é medonho, não é? Portanto, é muito mau. Portanto, esperemos que nos consigamos todos reinventar e projetar um futuro para todos, mais risonho. Olá, Ricardo. Não é fácil para a tua empresa reinventar-se, uma empresa que sobretudo trabalha com ornamentações festivas, com cultura um pouco mais popular, e tudo isso parou neste tempo, e este era um tempo, este mês de junho, por exemplo, um tempo dos 3 principais santos populares, certamente nesta altura, e falávamos há pouco disto, vivias numa grande azáfama e agora tens tempo para, por exemplo, estar aqui a falar connosco. Como é que estão as coisas, Ricardo? Olá, olá, boa noite. Antes de mais, queria felicitar o Eliseu e o Mais Guimarães por esta iniciativa. Em relação à minha atividade, como disseste bem, nesta altura era uma azáfama, não tínhamos mãos a medir e neste momento estamos completamente parados. Desde março, desde que fomos obrigados a entrar em confinamento, não tivemos uma única festa e previsões para o verão. Ia dizer há uma semana atrás, podia dizer que era zero. Felizmente, nos últimos dias tenho tido alguns contactos para algumas pequenas coisas, não vão fazer já tendências de fazer pequenos eventos, uns eventos grandes, mas reduzirem, fazer num molde mais reduzido, adaptarem à realidade do momento, mas nada que se compare com as festas de Marias que se faziam no nosso país, de norte a sul, neste verão. Não tem sido fácil, paramos completamente a empresa, porque não temos trabalho. Estamos neste momento a reinventar a empresa, a preparar a empresa já para a época de Natal, que contamos que seja a nossa boia de salvação, porque o verão vai deixar marcas e marcas muito profundas na nossa atividade. Podemos falar de encerramento de algumas empresas nessa atividade, nesse setor em particular, no caso de só haver atividade em dezembro, no Natal? Sim, já tenho conhecimento de alguns colegas. colegas. Agora, os eventos todos deste verão, os eventos populares, portanto, estaremos a falar de uma crise tão significativa que possa levar ao encerramento de empresas. Tenho conhecimentos de alguns colegas meus que já fecharam as empresas. Eu posso-vos dizer que pronto, a minha empresa estava numa fase bastante estável. Tivemos um ano de 2019 um dos melhores sempre. Nos criou uma almofada financeira que nos está a permitir suportar este momento. Também tivemos o apoio do Estado, o layoff. Sócios gerentes não tiveram, esse foi o caso. Eu e o meu irmão somos 2 sócios gerentes da empresa e como temos 20 e tal funcionários não tivemos direito ao layoff. Também candidatámos a linhas de crédito e fomos contemplados, que nos permitirá financiar a próxima época de Natal. Mas quem não estava numa situação estável, confortável, como nós estamos, tiveram mesmo que fechar portas. O Bastos foi vereador da Cultura em Guimarães durante 4 anos, entre 2013 e 2017. Como é que uma cidade que foi capital europeia da cultura há 8 anos tem eventos culturais significativos e constantes? Como é que consegue, nesta altura, ficar sem esses eventos? É uma cidade despida e não aquilo que nos habituou a ser. Como é que está a viver este momento o José Bastos, que esteve por dentro da criação desta cidade cultural? Sim, de facto é uma situação estranha. Agora, é uma situação estranha em Guimarães, pela circunstância de ter sido capital europeia da cultura, como é uma situação estranha em qualquer cidade, em qualquer vila, em qualquer aldeia, que deixa de ter a sua dinâmica normal, mas obviamente que esta falta de dinâmica normal resulta de algo que não está no controle de nenhum de nós e, portanto, é uma consequência de uma pandemia, neste caso do Covid-19, e que obrigatoriamente tinha que ter medidas que tentassem conter a evolução pandémica que estava
em risco de ser muito mais grave do que aquilo que felizmente começa a parecer que é. Agora, é uma cidade com uma vida diferente, é uma cidade que tem esta atividade cultural e a circunstância de ter tido responsabilidades várias no passado, sempre ligadas à atividade cultural, permitem-me ter alguma opinião sobre este assunto e vou partilhá-la, embora com isto, naturalmente, que não me estou a referir a Guimarães, mas estou-me a referir em geral a qualquer cidade onde isto possa acontecer. E isto para me referir exatamente a quê? Numa altura em que começa a haver um desconfinamento, numa altura em que começam a haver medidas tendentes a uma normalidade possível, eu entendo que na área cultural a responsabilidade das entidades públicas é uma responsabilidade acrescida. Nesta área, nesta atividade, como em qualquer outra, nós olhamos para as decisões que é necessário tomar do ponto de vista social e achamos bem que as entidades públicas tomem medidas concretas de apoio a quem precisa. Olhamos para a área da saúde e entendemos como normal que todas as medidas possam e devam ser tomadas pelas entidades públicas. Aquilo que me parece que tem acontecido é que na retoma da atividade cultural, do exercício pleno de cidadania, porque eu acho que o exercício pleno de cidadania só acontece quando o cidadão tem acesso pleno a todas as suas dimensões, nomeadamente a dimensão cultural e artística, também me parece normal, ou pareceria normal, que as entidades públicas tivessem o mesmo olhar, uma mesma preocupação. E, de facto, admitindo poder estar enganado, não é isso que eu vou vendo no dia-a-dia. Basta olharmos para aquilo que foi definido em termos governamentais como orientações para a possibilidade dos espetáculos voltarem a acontecer e que depois de uma primeira fase em que as medidas que se apontavam como impositivas para a área dos espetáculos, nomeadamente para salas fechadas, seriam praticamente impraticáveis, com o distanciamento fila sim, fila não, com 3 lugares entre espectadores. Felizmente, a partir do dia 1 de junho, foi possível abrir salas com a utilização de todas as filas e, no limite, com a redução da lotação a 50%, podendo esta redução ser inferior a 50%, desde que um conjunto de pessoas que vá assistir aos espetáculos sejam coabitantes. E, portanto, no limite, podemos ter aqui que qualquer sala pode funcionar com 50% da lotação. O que é certo é que nós temos visto notícias daquilo que tem vindo a acontecer um pouco por todo este país e, curiosamente, ou talvez não, aquilo que vemos é que o que está a acontecer, ou o que começou a acontecer, é de iniciativa privada. E, portanto, são os privados que são aqueles que estão a avançar, a ousar, a retomar a atividade. As entidades públicas, para não falar de outros casos, falo dos teatros nacionais, falo das grandes estruturas nacionais que dão sinais tenues de retoma da atividade, mas de uma forma muito contida, de uma forma demasiado contida do meu ponto de vista, porque eu julgo que o período de tempo que levou a que não houvesse atividade justificava uma outra atitude e uma outra ação. Mas, acima de tudo, uma outra coisa, a consciencialização de que o meio artístico está muito débil e muito frágil devia ser razão suficiente para que as entidades públicas tivessem a ousadia ou tivessem o dever, se quiser, de começar a programar com alguma regularidade, naturalmente com o respeito de todas as regras de distanciamento social, com todas as regras de higienização, mas é difícil perceber, eu pelo menos tenho alguma dificuldade de perceber quando se cancelam atividades até ao final deste ano. E existem municípios, por exemplo, que cancelaram atividades
até ao final do ano. Com esta distância, estando nós ainda no primeiro semestre, como é que é possível cancelar desde já aquilo que iria acontecer no final do ano? É algo que tenho alguma dificuldade em perceber, e a responsabilidade política, naturalmente no sentido mais nobre da palavra, é que a ação política é agir quando é necessário agir, abrindo caminhos para que a retoma possa acontecer. Ora, quantos artistas estão impossibilitados de fazer o seu trabalho? São muitos. Se houvesse uma maior abertura por parte das entidades de programação, basta pensar que, regra geral, em todos os municípios há um espaço de programação, um teatro municipal, um auditório, o que quer que seja. Se todos começassem a programar, seria uma forma também não só de dar espaço à criação artística, à apresentação, mas seria também uma forma de minimizar as enormes dificuldades e as debilidades em que o meio artístico está envolvido. E, portanto, eu ficaria muito agradado se visse que havia uma outra dinâmica em termos de retoma da atividade deste meio, mas provavelmente o meio também tem muita responsabilidade nisto, porque não tem representatividade, não tem força para fazer valer os seus interesses e aquilo que são as suas convicções, porque senão de que forma alguém perceberia que um voo que pode ter 1 hora, 3 horas ou 10 horas possa funcionar com a sua lotação plena, e um teatro tenha que ter 50% da lotação agora, porque antes ficaria um pouco acima dos 20% em termos de utilização. Seria muito difícil. Aquilo que acontece no espaço público, aquilo que acontece na rua, porque é que não pode acontecer? Nós, se formos ao Centro Histórico de Guimarães, no fim de semana, vemos que há muita gente na rua e bem, procurando evitar aquilo que são os ajuntamentos para além daquilo que a Direção-Geral de Saúde recomenda como aconselhável, procurando manter todos os cuidados em termos de, como disse já, de distanciamento social e de higienização, mas o que é que impede a realização de um espetáculo numa pequena praça, num pequeno local, num dos muitos e bonitos jardins que temos em Guimarães, num dos muitos e bonitos monumentos que temos em Guimarães, nas igrejas, nos palácios, no castelo, onde quer que seja, não pode haver aqui, e eu falo de Guimarães porque somos de Guimarães e, portanto, estamos a falar aqui, não é necessariamente uma crítica a Guimarães, porque aquilo que eu penso aplica-se a todos os territórios. E acho que devia acontecer, porque se isto acontecesse, com certeza que as empresas que estão aqui hoje teriam mais trabalho e, consequentemente, toda a dinâmica que elas criam iria também alimentar uma prática que está muito coartada nos dias que correm, e isso é algo que eu confesso tenho alguma dificuldade em perceber, porque é que não há um outro elan, porque é que não há uma outra disponibilidade, um outro incentivo, mas feito de uma forma muito impactante, e também, e prometo que me calo já, e também evitando uma coisa fundamental. Eu também tenho ouvido muito este discurso, que eu percebo em parte, que é estarmos demasiado focados, todos nós, cada um de nós, no seu território, preocupados em dizer vamos programar, mas vamos apenas programar artistas da nossa cidade, do nosso território. Eu, percebendo a lógica que está subjacente a isto, e a intenção é muito boa, alerto para o perigo que isto significa, porque significa que eu, artista de Guimarães, se fosse que não sou artista, significa que eu não tenho espaço, se todos pensarem assim, eu não tenho espaço para trabalhar, porque na minha cidade irei trabalhar 1 ou 2 vezes, porque ninguém está para repetir um conjunto de espetáculos meus, mas se todos os territórios pensarem que só trabalham com os da sua cidade, significa que eu não vou trabalhar em mais lado nenhum. E, portanto, é preciso abrir um bocadinho mais o espírito, abrir um bocadinho mais a mente e perceber que a globalização em que estamos
envolvidos têm que ter algumas preocupações, naturalmente, de apoiar os que nos estão mais próximos, mas não em exclusividade, porque aqueles que nos estão mais próximos também têm ambição, também têm direito a participar noutros territórios com a sua arte, com o seu saber, com a sua cultura. E não acontecendo isto que o Bastos nos disse agora, como é que estão os artistas? Ansiosos, certamente, por poderem regressar aos palcos, expectantes por esse momento, mas já a viverem confinados, tendo deixado de fazer aquilo que tanto gostam, há mais de 2 meses. Como é que estão os artistas, os técnicos, aqueles que vivem nesta área dos espetáculos da atividade cultural, Filipe? Portanto, eu acho que todas essas equipas que a gente tem acompanhado e mais há muitos artistas que nós fazemos o agenciamento, que o início psicologicamente foi terrível. Portanto, acima de tudo, mais do que o facto de deixarem de ter trabalho, foi precisamente com esses cancelamentos que o Bastos dizia de espetáculos de novembro, de dezembro, ninguém sabia bem para que lado é que isto ia cair, digamos assim, como é que ia ser o resultado efetivo de todas as medidas impostas pela DGS. Portanto, e eles começaram todos logo a ficar completamente assustados, tipo, a viver um filme que começou a meio de março, mas que já se adivinha, pelo menos até o final do ano, e depois, se calhar, até só quando vier uma vacina, não é? Que é outra parte psicológica das pessoas. Eu acho que, passando esse início mais conturbado psicológico, a maior parte dos artistas que a gente vai falando e que têm, no fundo, contacto diário, muitos aproveitaram também para começar, quase como o Ricardo, que agora está com um bocadinho mais de tempo até esta conversa connosco, ou seja, aquela política do copo meio cheio, meio vazio, e começaram muitos a usar muito a Pin Studio, muitos a recuperar temas e a construir temas, no fundo dar um bocadinho de optimizar este tempo parado, que eu acho que psicologicamente faz mal a toda a gente. Portanto, a nível de artistas, o nosso conhecimento é um bocadinho isso, ou seja, só claro que fazer produções e fazer músicas e acabar coisas antigas não nos põe dinheiro e comida na mesa, não é? Portanto, e todos têm contas para pagar, todos têm responsabilidades a vários níveis, portanto, e essa parte, a parte económica é sempre aquela parte que, por mais vontade que um artista tenha de criar e de tentar optimizar e viver este período já uma parte mais otimista, chega ao final de cada mês para pagar contas, e é como o Ricardo diz, não é? Felizmente a empresa do Ricardo conseguiu ter essa parte, essa almofada financeira, mas se não tivesse tido, por exemplo, um ano 2019 bom, tinha que estar aí buscar um buraco qualquer, não é? Ou acabar um buraco. E quem diz o Ricardo, diz todos nós, e diz um artista, que também a gente sabe, e como o Vasco disse inicialmente, existe muita precariedade dentro da nossa área, não é? E os chamados recibos verdes, portanto há muitos artistas que vão cantar, recebem, não vão cantar, não recebem nada, não é? E portanto, e muitos deles têm famílias, são pais, portanto, e essa parte está complicada, mas eu acho que é quase como este início de verão, este sol a aparecer, eu acho que eles lentamente estão a começar a levantar essa parte psicológica e a acreditar que vai ser possível levantarmos deste bicho mau que nos entrou aqui pela casa dentro, digamos assim. Ricardo, no setor em que atuas, há ainda um outro número de pessoas que também contribui para o seu funcionamento, os arraiais, as romarias. Portanto, há um mundo todo que parou durante este tempo. Como é que estão as coisas? Como é que são os relatos que te vão fazendo dessas pessoas que viviam de terra em terra, a levar os seus produtos, a levar as suas diversões e agora, de repente, tudo isso parou também? Estão a passar momentos difíceis. No meu ramo, já é mais um ramo empresarial, já uma empresa já com alguma infraestrutura equipada que nos concede alguns meios para subsistência. Agora há famílias que vivem disto. Há famílias que o único rendimento deles são as festas.
desde a relógio de farturas, dos cachorros, dos carrosséis, esses feirantes, esses comerciantes itinerantes viam-se privados do seu rendimento, porque geralmente é uma época, este é um trabalho sazonal para eles. Nós, na era da iluminação festiva, ainda temos o Natal, que nos permite ter uma segunda época de trabalho, e eles, a maior parte deles, chegaram ao final de setembro, início de outubro, pararam e iam recomeçar agora em março. Durante este tempo de inverno, viveram com a receita do ano anterior e investiram para a nova época e foram impedidos de o fazer. E neste momento estão numa situação bastante difícil. José Bastos, toda esta área é também um pouco sazonal. Há pouco apelavas a que houvesse aqui um repensar da forma de até as autarquias se posicionarem, de forma a ajudarem toda esta atividade. Dará para pensarmos em reinventarmos, em mais à frente, no caso, e todos esperamos que isso aconteça, e que não haja uma segunda vaga, como alguns preveem que aconteça em outubro, possamos realizar no inverno, em espaços fechados, com condições de segurança, com a saúde não colocada em causa, possamos realizar alguns eventos que tenham sido adiados agora. Ou cancelados agora e venham a ser realizados mais tarde. Não, há alguns eventos que definitivamente foram cancelados e que não podem ser adiados pela sua própria natureza. Não faz sentido pensar, acho eu, não faz sentido pensar o Santo António em novembro. O Santo António é quando é, ou os Santos Populares são quando são, e portanto nós não podemos desta forma dizer que vamos adiar o Santo António, São Pedro ou São João para o próximo ano. Não vamos adiar para o próximo ano, vamos cancelar o deste ano e vamos acreditar que no próximo ano vai acontecer. Aquilo que podemos, e do meu ponto de vista devemos fazer, é encontrar formas alternativas para ultrapassar esta obrigatoriedade de cancelamentos que aconteceu. Porque nós não podemos adiar um determinado evento um ano. Ele não se adia um ano, porque se nós adiamos o deste ano para o próximo ano, significa que vamos fazer no próximo ano deste ano e vamos adiar o do próximo ano para o ano seguinte. E, portanto, não vale a pena. Há aqui uma perda efetiva e ela é real e tem que ser assumida como tal. O que pode ser feito, ou o que deve ser feito, é minimizar essas perdas. Como fazê-lo? Naturalmente que eu não tenho uma varinha de condão para encontrar a solução e gostaria muito de ter, porque se a tivesse, usá-la-ia para que todos pudessem ficar bem. Agora, há ideias, há possibilidades, há formas de o fazer e, acima de tudo, há uma coisa que me parece fundamental, que é, por exemplo, fazer-se aquilo que está a ser feito aqui hoje. Vamos conversar todos, vamos ouvir e ser ouvidos, vamos partilhar informação e vamos tentar em conjunto trabalhar para encontrar as melhores soluções. Que há perda, sabemos todos, que grande parte da população não está hoje nas mesmas condições de várias natureza, incluindo financeira, como estaria se não tivesse havido pandemia, mas como é que podemos minimizar isto? Nós podemos ter duas coisas, que é lamentamos muito, e lamentamos todos, acionamos as medidas de apoio social e entregamos cabazes alimentares, e isso é muito importante, acudimos àqueles que conseguimos acudir em termos de proximidade, isso é fundamental, mas há outra forma de reagir, é encontrar uma forma de reação coletiva que seja uma reação coletiva participativa, colaborativa e que possa ser inclusiva em termos de ideias. E ideias há muitas, e nesta área pode haver muitas. Eu já disse uma. Eu entendo que a
realização de atividades culturais deve acontecer, e deve acontecer por iniciativas várias, e os privados têm algumas iniciativas e estão a tomá-las, mas as entidades públicas podem e devem também tomar iniciativas para que isto possa acontecer. E a minha pergunta, José Bastos, peço desculpa por interromper, ia no sentido de perceber se as autarquias, se o poder público poderá fortalecer a sua presença na atividade cultural, aumentar a atividade cultural no período de outono e inverno, um período normalmente mais calmo de atividade cultural, e tentar realizar mais alguns eventos e de alguma forma também ajudar este setor. Sim, poderá, embora não seja essa necessariamente a solução, ainda por cima em territórios como Guimarães, em que a programação já é muito regular, muito diversa, muito eclética, e portanto Guimarães já tem por regra muita programação. Pode de alguma forma intensificá-la, mas não será essa a forma de resolver aquilo que são as perdas do passado. E algumas não têm a solução, algumas são perdas que estão irremediavelmente perdidas. Agora, quanto mais rapidamente nós retomarmos a atividade, mais rapidamente acudimos a quem precisa, seja do ponto de vista de quem assiste, seja do ponto de vista de quem trabalha. E isso sim pode e deve acontecer. Agora, que temos que ter a capacidade de nos reinventarmos, com certeza. E nós assistimos logo no início a uma reação muito emocional, a uma reação muito à flor da pele por parte dos artistas de disponibilizarem o seu saber, de fazerem os diretos através das redes sociais, e fizeram de forma generosa, de forma genuína, e isso foi importante numa determinada fase do processo. Mas em boa medida isto não pode continuar a ser assim por várias razões. Primeiro, porque os artistas deram a única coisa que têm para vender, que é a sua arte, o seu saber fazer, e os artistas dão de borla através das redes sociais. Por outro lado, deram-na em condições técnicas não muito favoráveis para mostrarem aquilo que é o seu saber, porque naturalmente se eu estou em casa a fazer um direto com o meu telemóvel, aquilo que vai sair não é necessariamente de muito boa qualidade, ainda que o telemóvel seja de boa qualidade. Mas isso na fase inicial foi importante ter acontecido. Agora é importante que nós saibamos que podemos continuar a fazê-lo eventualmente numa segunda fase de pandemia, que todos esperamos que não haja, mas se houver, eu acho que todos nós estaremos melhor preparados, e se não estivermos, deveríamos estar melhor preparados para podermos continuar a fazer os diretos, continuar a fazer aquilo que fazíamos antes, mas com mais qualidade e, acima de tudo, com uma coisa. Permitindo que isso que fazemos através das redes sociais, na impossibilidade de o fazermos num palco, num espaço público ou num teatro ou onde quer que seja, eu, enquanto artista, possa ser remunerado pelo meu trabalho, porque aquilo é trabalho. E existem formas de o fazer. E acho que aqui, mais uma vez, e há sinais positivos, apesar disso, por exemplo, nos concursos que abriram recentemente a Direção-Geral das Artes, que de apoio à criação artística, onde é contemplada de forma explícita que o apoio aos projetos são apoios para novos projetos artísticos que podem também contemplar a dimensão digital. E não há como fugir disto. O digital vai entrar neste processo de uma forma mais afirmativa do que aquilo que vinha a entrar até agora. Da mesma forma que acontece, eu tenho ouvido muito esse discurso, nomeadamente por parte de quem tem responsabilidades políticas em Guimarães, e aqui posso falar de Guimarães. Eu ouço o vereador com a pasta de desenvolvimento económico, o Dr. Ricardo Costa, como ouço o Presidente da Câmara, o Dr. Domingos Bragança, dizerem e tomarem iniciativas de aceleração daquilo que é a adoção dos meios digitais e tecnológicos por parte das empresas. Isto é fundamental e, portanto, são medidas fundamentais, medidas muito positivas, que aquilo que já estava a acontecer agora vai acontecer de uma forma mais rápida. Mas isto tem que acontecer também
nas artes, isto tem que acontecer também na cultura, isto tem que acontecer também na criação artística. Filipe, como é que as empresas de produção de eventos, de produção de espetáculos, se adaptam a esta nova realidade? O que é possível fazer-se? Como se reinventam as empresas desta área? Portanto, eu acho que acima de tudo, antes de chegar à nossa área, é esta era do digital que já chegou a nós há muito tempo, mas realmente este novo paradigma da comunicação, de chegar ao cliente ou ao público, o digital, o que era realmente parabenizar todos esses artistas que vastamente e de uma forma tão ruína, se calhar, acreditamos que agora, mesmo que possa existir uma segunda vaga, que eu também espero que não aconteça, e realmente as projeções e os números para aí indicam, se for necessário outra vez o artista voltar a dar cor e entrar na casa das pessoas por esta via, que exista uma forma de serem remunerados, que exista um programa para isso. Eu acho que, e falando também aqui de Guimarães, já se vê esses concursos, já se vê essa abertura. Eu acho que eu efetivamente estou otimista para ver esses concursos que os artistas com projetos estão a tentar agora se candidatar. E, portanto, eu acho que inventarmos é como ultrapassar esta questão psicológica das pessoas, não é? Porque eu dou-vos um exemplo muito concreto aqui para o nosso briefing, que é o meu filho fez anos ontem, fez 6 anos ontem. E nós, por norma, entre famílias e amigos chegados, são 60 pessoas, então reduzimos aqui para este número de 19, 18, para aqui em casa fazermos assinalar o dia. Eu tive uns primos meus muito chegados, não é? Que muito simpaticamente se recusaram a vir com medo do vírus. Portanto, ou seja, se umas pessoas íntimas que sabem que nós cumprimos essas regras pensam isto, não é? O que é que será uma pessoa que se vai juntar a um arraial com 5 mil pessoas, a um concerto no Multiuso aqui com 4, 5 mil pessoas? Quer dizer, e isso para mim é que será o grande enigma de tudo o que nos aconteceu. É lutar essa parte psicológica, como entramos aqui no mindset de cada pessoa, o que é que isto vai ser? Portanto, isso é que é o tal ponto de interrogação, não é? Que nós, olha, já não há vírus. Será que as pessoas iam na mesma? Será que só quando tiverem uma vacina no braço é que vão se calhar dizer ao Ricardo, vamos lá fazer aquela festa com 5 mil pessoas? Portanto, isso é que são todos estes quias que estão em cima da mesa. E ontem, por acaso, e pronto, a minha prima, que me estiver a ouvir, isto não é também nenhuma crítica, porque eu percebo perfeitamente. Ela também tem uma filha que está num grupo de risco, e eu próprio percebo perfeitamente. E quando fiz o convite, deixei-as à vontade. Mas, efetivamente, isto é um sinal, não é? Tão próximo de mim, que como é que isto vai ser para se juntar 500, 1000, eu já não faço 5 mil, mas 100, 500, 300, quer dizer, porque eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para isso. Portanto, essa forma, eu acho que acima de tudo, esta reinvenção de chegar, seja por drive-in, seja por espetáculos em streaming, seja, por exemplo, usar o nosso Vila Flor e o artista dar o concerto na mesma e chegar a toda a gente. Portanto, também existem essas formas do artista continuar a ser pago e dar o seu concerto e nós em casa conseguirmos ver essa questão. Portanto, acho que essa parte é execuível e acho que nisso eu estou convencido que as câmaras portanto, espero que daqui para a frente, e eu realmente estou optimista, mesmo no nosso município, espero que façam isso. Tenho mais realmente dificuldade em perceber, por exemplo, a área que está mais ligada ao Ricardo, como é que existe uma fartura virtual, não é? Como é que existe um carrinho de choque virtual, como é que existe um balão virtual, portanto, e essa parte na reinvenção será, não direi impossível, mas será muito perto do impossível, não é? Ricardo, há aqui algo que possam fazer para contornar o problema de não poderem estar nas festas e romarias que estavam até aqui em todos os outros anos em que vocês existem? Não é fácil, porque isto é uma atividade tradicional.
não terá grandes possibilidades de evoluir nos meios técnicos que as pessoas utilizam no dia a dia, mas as festas e romarias é o convívio das pessoas. É uma questão social, é uma cultura que nós temos das pessoas se encontrarem para conviverem e preservarem as suas tradições. E eu acho que isto, falámos há um bocado que a iniciativa privada começa a dar os primeiros passos. Começam a dar os primeiros passos porque tem que trabalhar, tem que meter os pés ao caminho e fazer alguma coisa. As entidades públicas, neste momento, têm um pouco de receio. Não é fácil fazer um evento, organizar um evento e, passados uns dias, saber que houve ali um foco de contágio e são crucificados publicamente. Pronto, e neste momento começa a haver aqueles pequenos espetáculos em salas, onde é mais fácil organizar as pessoas, onde é mais fácil controlar, haver um controle, porque na rua, no meio de um descampado, no meio de um adro, no meio de um jardim, não há controle quer na entrada, nem na saída das pessoas e não é fácil. E nota-se um receio. Quem organiza isto, enquanto não tiver aquela segurança que vai fazer o evento e não vai ter problemas por causa disso, não arrisca. Falávamos também, antes de iniciarmos este programa, também da questão psicológica, mental, das pessoas que frequentam as romarias, que vão às festas populares e que nada disso vai acontecer este ano. Como é que ficam essas pessoas? Estás preocupado com isso? Eu posso partilhar, quando eu sou autarca aqui na freguesia de Silvares, e noto que as pessoas estão ansiosas por que isto regresse à normalidade. Voltem a ver as festas, voltem a ver os passeios da junta de freguesia, aqueles convívios que eram anuais e que este ano não iremos realizar, mas as pessoas estão ansiosas pelo passeio. Muitos dizem ao Presidente, vá dar uma festa para nós nos lançar o nosso vira. As pessoas é a realidade, isto era um escape que as pessoas tinham nos fins de semana. Era quase um ponto de encontro com os amigos, não era preciso quase ligar a ninguém porque sabiam que havia a festa em tal lado e aí aquilo era o ponto de encontro. A nossa cultura popular, os grupos folclóricos, que as pessoas, pronto, isto não foi afetado muito na área económica, mas também era uma forma das pessoas se socializarem, de conviverem, e neste momento estão parados. Há uma normativa da Federação de Folclore Português que não há, quer os tradicionais festivais de folclore, quer aquelas atividades agrícolas que contemplavam anualmente as nossas festas e romarias. José Bastos, isto vai ter um impacto também psicológico nos portugueses, nos guimaranenses, em toda a gente que se vê privada desta atividade cultural, daquilo a que estavam, no fundo, habituados que acontecesse nesta altura do ano. Sim, vai ter algum impacto, é natural que tenha, mas de qualquer forma os guimaranenses e os portugueses já deram provas bastantes que têm capacidade de reagir e têm capacidade de rapidamente ultrapassarem as dificuldades. E, portanto, percebendo que há aqui sempre algum receio e algum cuidado que também é positivo, eu acredito que, sendo criadas as condições para que as pessoas possam voltar à sua normalidade, elas voltam à sua normalidade, com um risco calculado, com um risco contido, porque o risco sabemos que existe, a pandemia está aí, não foi embora, não foi de férias, ou antes não foi de férias e muito menos foi embora. Agora nós também não podemos deixar de continuar a viver, porque senão a pandemia é capaz de, ela por si só, não nos matar, mas aquilo que são as consequências indiretas da pandemia será capaz de nos matar de várias formas. E, portanto, os guimaranenses eu acredito que são e deram provas disso muitas vezes, e basta dar uma volta pela cidade para perceber que, de facto, as pessoas estão confiantes
cautelosamente confiantes, porque nota-se o respeito pelas regras que foram impostas pela Direção-Geral da Saúde, ou aconselhadas, muitas vezes não são sequer impostas, são aconselhadas. Vê-se muita gente na rua com máscara, vê-se muita gente nos restaurantes, nos supermercados, nos espaços públicos. Os centros comerciais abriram no início estes dias. E, portanto, as pessoas vão aos espaços. Há algumas que não vão, algumas têm receio, com certeza que sim. Mas, de qualquer forma, vão. E, portanto, aquilo que eu acredito é que é necessário que haja a injeção de confiança, mas sempre com uma grande dose de responsabilidade e de cautela, de cuidados, e esse equilíbrio resultará numa transformação e resultará naquilo que tem que acontecer, que é retomarmos a nossa vida, não de uma forma normal, porque ainda não é possível, mas de uma forma tão normal quanto possível, e felizmente acho que hoje já pode ser um regresso a uma normalidade possível. Temos é que ser todos responsáveis e contribuirmos com aquilo que é a nossa postura, a nossa atitude, se não for por proteção individual, que seja acima de tudo e principalmente por proteção dos outros. Mas eu isso confesso que tenho notado, tenho reparado, e acho que as pessoas são civilizadas, têm um enorme sentido altruísta. Avançar para ela. Filipe, como perspectivas o próximo meio ano, o segundo semestre deste ano 2020, este ano invulgar? Como é que serão as coisas na tua empresa? Espero que bem melhores do que estes meses que passamos, mas eu acho que isso também não é difícil ser melhores que estes últimos 3 meses, porque foram tão maus que, portanto, tudo que vem vai ser melhor de certeza. A nossa realidade é, como eu te disse no início, que partilhei com vocês, nós temos tido a parte corporativa, a parte da comunicação e a parte de gestão de marcas, nós nunca paramos, portanto estamos muito focados nessa área. Também tínhamos uma série de trabalhos, encomendas a nível musicais para fazerem estudo, também acabámos por fazer. Temos já aqui em perspectiva uma série de trabalhos a acontecer para ser realizados, portanto, dentro do tal mundo que ia acabar, não é, até ao final do ano, eu posso encarar com algum otimismo, porque também é como dizia o Ricardo e há bocadinho baixo, ou seja, eu acho sinceramente não nos adianta estamos agora, porque assim, toda a gente sabe que isto é muito mau para todos, toda a gente sabe que isto foi avassalador para muitas famílias, para muitas empresas. Muitas empresas podem não abrir portas depois de férias, não é? Porque existe muito esse fantasma, um fantasma real, que num pós-férias não vão conseguir abrir portas de certeza. Mas eu acho que temos que pensar positivo. Eu falo por mim e partilho isso com os colegas de painel. Assim, se nós ficarmos dentro da nossa toca e fechados aqui a chorar, se já estava mal, vai continuar mal, não é? Portanto, nós temos que ser os primeiros agentes da mudança. E se nós formos os primeiros agentes da mudança e conseguirmos, no fundo, incutir e passar essa mensagem, seja a clientes privados, seja a clientes públicos, portanto, eu acho que parte muito de nós e por isso é que nós somos criativos e por isso é que nós temos esse papel na cultura. Portanto, no fundo, é um bocadinho essa missão que todos temos. Portanto, não sendo nada de um ano, como dizia o Ricardo, um ano de 2019 espetacular, que nós também, felizmente, também o tivemos, mas lá está, dentro da calamidade é realmente tentar ver o que é que nós conseguimos construir de diferente, qual é a visão que possamos ter para chegar ali mais longe, qual é a forma de levar cultura, de fazer cultura, que acima de tudo é isso que nos realiza a todos, é isso que todos temos esta marca. Portanto, o grande objetivo é fazer cultura e fazer acontecer. E para isso temos que arregaçar as mangas, por isso é que eu até apresentei a camisa
fora aqui nas mangas. Portanto, temos que arregaçar as mangas e temos que dar ideias, temos que pensar em projetos. Portanto, que isto vá, este desconfinar, que pode ser lento, mas com algumas ideias criadas, com algumas soluções diferenciadoras, eu acredito que possamos ter aqui um excelente segundo semestre, sendo que realmente o Natal continua a ser também um alvo, digamos assim, a nível comercial e a nível económico para nós. Também estamos aí a preparar umas surpresas. Portanto, vejo com algum otimismo, mas acima de tudo, lá está. Eu sempre tive, e vocês conhecem-me e quem me conhece em casa, sabe o orgulho que eu tenho de ser vimaranense, sabe o orgulho que nós temos aqui em Guimarães, a nossa terra que amamos. Os vimaranenses têm sido exímios. Eu lembro nas primeiras dias de pandemia, que havia pequenos concelhos e nós Guimarães às 7 da noite já não se via um carro na rua, não é? Portanto, é essa parte de resiliência e isso mostrarmos que somos fortes psicologicamente e que estivemos preparados para estar realmente confinados. Agora é a parte de vamos deixar entrar o sol, vamos deixar entrar psicologicamente esta questão de vamos começar a abrir, vamos começar a pensar em pequenos espetáculos, médios espetáculos, vamos começar acima de tudo, a fazer acontecer. E, portanto, é a nossa missão, enquanto MVJ, enquanto Felipe Costa e toda a equipa que eu represento, é fazer acontecer. Portanto, nós como agentes de mudança, e essa parte psicológica que já tanto referimos aqui hoje, também parte de nós tirar esses, e perdoe-me a expressão, esses macaquinhos na cabeça das pessoas, não é? Que é muito difícil de tirar, atenção. Isso é muito difícil de tirar e a gente percebe perfeitamente que quem pensa assim, porque nós próprios também temos medos, não é? Ou seja, nós também podemos, felizmente até agora, estamos bem de saúde, mas como o Bastos dizia há bocadinho, o bicho está aí, não é? Ele não foi embora. Portanto, dentro das criações, com todas estas medidas de segurança, eu acho que acima de tudo tem a haver um bom senso. O bom senso tem que imperar em tudo na vida, mas nesta questão, e o que nos traz hoje aqui, ligado a esta parte cultural e a novos eventos, tem que haver bom senso, tem que haver segurança, e acho que cumprindo estas regras, eu acho que temos tudo para começar a desconfinar a cultura e fazer acontecer. É isso. Ricardo, para além de estarem a trabalhar no Natal, no próximo Natal em força, há também outras mudanças que estejam a incutir nos vossos processos, na vossa empresa, aproveitando este período mais calmo de atividade? Há mudanças reais a acontecerem? Pronto, a parte do funcionamento laboral da empresa estamos completamente parados. Estamos a fazer um prévio contacto com os nossos clientes para prepararmos o Natal, fazê-los perceber que o sistema de montagem terá que ser diferente do habitual, teremos que ter mais tempo para executar as montagens, por isso estamos a pedir aos nossos clientes que decidam mais cedo, o que tem mais tempo para efetuarmos as montagens, porque nós temos aqui um risco acrescido. Se vier uma segunda fase de infecção, poderemos ter que parar. E depois temos o investimento todo feito para o Natal e não conseguirmos executar os nossos trabalhos, é complicado. Obviamente estamos a ter cautelas nesse aspecto. Iremos tentar criar equipas de trabalho em que não haja o cruzamento entre elas, para que no caso de haver infelicidade algum colaborador infectado, que não propague a outra equipa, assim só para aquela equipa. Pronto, e neste momento estamos a apostar tudo no próximo Natal. José Bastos, vai longa já a nossa conversa sobre os espetáculos e sobre a atividade cultural. Para terminarmos aqui, para entrarmos numa última ronda da nossa conversa, o que é que te apetece dizer nesta altura a quem nos estiver a ver e tiver um espetáculo, por exemplo, previsto para daqui a uns meses, deve estar confiante de que vai ir a esse espetáculo, vai conseguir usufruir dele como provavelmente antes, com um pouco mais de cuidado? Sim, não há nenhuma razão para pensar de forma diferente.
deve ir ao espetáculo daqui a uns meses ou para a semana. Quem estiver a pensar a promover um espetáculo daqui a uns meses ou para a semana, deve continuar a pensar promover um espetáculo daqui a uns meses ou para a semana. E mais uma vez, eu correndo o risco de me tornar repetitivo, não posso deixar de dizer que aquilo que deve acontecer é que nós, os agentes intermediários neste processo, possamos ter a capacidade de nos reinventarmos e, como o Ricardo já falou, daquilo que teve que fazer para estar preparado para o Natal, tentar minimamente voltar à normalidade, mas mesmo assim uma normalidade que implica um conjunto de cuidados acrescidos, que implica um conjunto de riscos acrescidos e implica desde logo um risco de investimento que foi feito. E é importante também destacar este pormenor. Eu posso também adiantar que nesta altura há várias soluções possíveis. Há aqueles que ficam de uma forma mais tranquila à espera de ver o que é que está, e é legítimo que assim aconteça, e há aqueles que entendem que têm um contributo a dar e que é a altura de arriscar, que é uma altura de investir. Eu posso dizer que dentro daquele que era o meu modelo de negócio, eu tive necessidade de pensar o que é que eu posso fazer para alterar a minha forma de estar neste mercado, neste meio, nesta atividade cultural. E encontrei um conjunto de saídas, aparentemente, vamos ver se são ou não, podem ser saídas com sucesso ou saídas de grande insucesso, mas também decidi fazer aquilo que alguns fizeram, que é aproveitar as várias medidas do Estado, nomeadamente a questão do financiamento, mas um financiamento que não foi para pagar dívidas, foi um financiamento para investir, com tudo aquilo que está associado, porque eu percebo muito bem o que o Ricardo diz, é que o Ricardo diz, eu investi, tinha uma situação tranquila, confortável, uma almofada, que me permitiu aguentar o impacto, tive possibilidade de aceder a recursos financeiros por via das medidas que o Estado implementou, e podíamos falar das condições em que essas medidas foram disponibilizadas, mas se calhar isso ficaria para uma próxima conversa e não será tanto este ano. Mas alguma coisa acontecer em cima disto. Eu também investi, também recorri, felizmente também tinha uma situação relativamente confortável e poderia ter ficado sossegadinho à espera que a coisa passasse e quando passasse voltava à atividade, até porque se não contratava ninguém para trabalhar também não lhe pagava e portanto a coisa ficava mais ou menos tranquila. Mas decidi fazer essa alteração e decidi investir, porque acho também que também nesta área se vai aplicar algo do que nada será antes. O espetáculo terá que ser espetáculo ao vivo, mas mesmo o espetáculo ao vivo pode ser feito de uma forma diferente. Não há nada que nos impeça, antes pelo contrário, se calhar há muito que nos aconselha, que, por exemplo, nesta altura, um concerto ou um espetáculo de teatro ou de dança que aconteça num auditório que viu a sua lotação reduzida para metade, tinha 400 lugares, só pode ter 200 pessoas, e o que é que me impede, a mim, enquanto promotor, de fazer um espetáculo ao vivo para 200 pessoas e em simultâneo fazer a emissão desse espetáculo em live streaming, mas com várias condições. Primeiro, com qualidade e segundo, fazendo com que aquele espetáculo continue a ser um espetáculo ao vivo, embora assistido de forma digital. Portanto, não é algo que eu partilho na minha rede social no Facebook e que eu cruzei-me com aquilo e vi durante 2 minutos. Amanhã alguém partilhou, comentou e eu volto a ver aquilo que aconteceu ontem. Não, aquilo que eu defendo é que deve haver essa emissão em live streaming, quando fizer sentido, naturalmente. Isso é do livre-arbítrio de quem organiza, mas com
dia e hora marcada e com vontade manifesta de quem quer assistir. Que para assistir tem que ter um procedimento. Eu, se quiser assistir a um espetáculo ao vivo, vou a um auditório, ou vou a uma praça, ou vou ao local que tiver que ir. Se quiser ver em minha casa, também tenho que fazer alguma coisa. Tenho que me registar e, eventualmente, porque não, tenho que pagar. Se eu pago 10 euros para assistir a um espetáculo ao vivo, porque é que não pago 5 para assistir a um espetáculo ao vivo de forma digital? Desculpem. É algo que eu acho que é preciso pensar e é aqui que eu acho que as entidades, sejam elas quais forem, têm responsabilidades acrescidas de fazerem, de induzir que é exatamente isto. É uma plataforma digital que vai apresentar de forma exclusivamente digital um conjunto de programação em que as pessoas comprarão o seu bilhete, recebem um link para poderem assistir. Qual é a grande diferença? É que o espetáculo não será emitido ao vivo nas mesmas condições do que aquilo que acontecia na fase inicial que eu referi há pouco, em que o artista de sua casa ligava ao telemóvel e fazia a transmissão. Não, será feito com qualidade, como deve ser feito, com toda uma estrutura, uma infraestrutura técnica de apoio e, portanto, eu estou em casa a assistir na minha televisão a um espetáculo, mas é um espetáculo que é pensado para ser digital. Não é transmitir algo que está acontecendo num sítio qualquer com 2 câmaras, ou 3 câmaras, ou 4 câmaras, um plano aberto, um plano fechado, e vou fazendo mudança de plano de 2 em 2 minutos. É algo que implica uma realização, é aplicar na transmissão ao vivo dos espetáculos o mesmo que acontece nos programas de televisão. Os programas de televisão são pensados para serem assistidos por pessoas, por isso é que têm dinâmicas. O espetáculo ao vivo também pode e deve ter dinâmicas. E, portanto, dizer o quê? Dizer que, resumindo, nesta altura aquilo que foi a decisão tomada foi de investir, porque é necessário repensar a forma como estamos a trabalhar, sabendo que isto enfrenta alguns riscos, do ponto de vista empresarial é um risco porque falta saber o que vem a seguir, e este investimento foi em tecnologia, em novas ideias, em novos projetos, por exemplo, um projeto de drive-in que estou a implementar, e disso do ponto de vista empresarial, mas também sabendo que estou a trabalhar numa cidade que é Guimarães, e tendo exercido responsabilidades várias na área da cultura, e pela experiência que fui tendo ao longo dos anos, sei que não estarei isento de algumas críticas, de alguns ataques daqueles que normalmente ficam parados sem nada a fazer, mas isso não me impede de avançar com a minha convicção e vou continuar convictamente a trabalhar naquilo que é a área na qual sempre trabalhei, procurando encontrar as melhores soluções, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista dos princípios, daquilo que é a programação cultural, que é aquilo que eu gosto de fazer e que eu acho que faço razoavelmente bem. E, portanto, mais uma vez resumindo, é investir, cabeça levantada, apostar, arriscar, saber que é necessário encontrar novas formas, novos modelos, novos formatos, novas ideias, novos projetos e remar contra a maré se a maré vier em sentido contrário. Este é mesmo um setor muito particular em que quem está porque gosta muito e que tem alguma vocação, diria, pelo menos, para estar nesta área. E é com isso que as pessoas podem contar, que o público pode contar, Filipe, que na retoma os agentes desta área vão estar ali mais fortes que nunca para lhes dar aquilo que eles precisam, os espetáculos, a cultura. Isso vai continuar assim? Não vai mudar? Não tenho dúvidas nenhuma para a cultura, para a criatividade, por fazer se era aqui com um mundo maravilhoso, com este caos instalado,
temos que ser completamente resilientes e estou completamente convicto que força não nos vai faltar, não nos faltará com certeza. E também deixo aqui realmente uma palavra em jeito de conclusão, de incentivo para todos os artistas, técnicos, contem connosco, tudo faremos enquanto agentes culturais para pôr essa malta toda a trabalhar. Vamos lutar muito para com as nossas ideias, com a nossa escrita, com a nossa visão face a tudo o que estamos a viver. Contem connosco, seja qualquer pessoa que entre no processo, vai contar connosco, Filipe Costa, com a MBJ e com todos esses parceiros, para fazer, não digo esquecer o que nos está a acontecer, porque acho que isto vai ser como uma tatuagem, não é? Isto vai ficar marcado em todos nós, mas pelo menos vamos minimizar e vamos sair daqui mais fortes. Portanto, contem connosco. E vou voltar no fundo a repetir, mas fazer acontecer. Acima de tudo é que o baixo dizer, ou seja, quem não faz nada nunca será criticado, quem não faz nada nunca será alvo de críticas, nunca será... Portanto, nós temos de fazer acontecer. É a nossa missão, é a nossa responsabilidade social, portanto, e é esta paixão que nos move e esta paixão que tanto nos caracteriza e que tanto nos vem, no fundo, caracterizando dos últimos anos e todos os eventos e todos os projetos que estamos envolvidos. Portanto, é esse amor pela escrita, pela cultura que nos faz realmente sobressair. E, portanto, eu queria deixar aqui essa palavra de coragem para todos. Contem connosco, está bem? Ricardo, partilhas desta esperança por dias melhores que cheguem rapidamente? Sim, eu sou um positivista, não fico a chorar, a derramar lágrimas pelos maus momentos e tenho sempre esperança que o melhor estará para vir e vamos ultrapassar esta fase. E com a nossa paixão pelo nosso trabalho, voltaremos a fazer aquilo que gostamos de fazer no dia a dia. Muito obrigado, José Bastos, obrigado, Filipe Costa, obrigado, Ricardo Castro, José Bastos da Simbiose, Filipe Costa da AMVJ e o Ricardo Castro das Iluminações Castro. Obrigado por tudo o que nos deram até aqui, que nos encontremos aí em festivais, em espetáculos, em momentos de alegria, de partilha, de cultura, que é aquilo que todos precisamos nesta altura. Obrigado pelo vosso contributo a este nosso espaço. Obrigado, nós. Um abraço para todos. Um abraço e uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado. E assim foi mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre os impactos da pandemia da Covid-19, os impactos nas nossas vidas, na nossa vida como comunidade também. Convido-os a seguirem-nos no Facebook e também a subscreverem o nosso canal no YouTube, acompanharem as notícias do dia-a-dia, ainda em maisguimarães.pt. O Em Casa à Conversa regressa já na próxima quinta-feira em mais uma edição a partir das 21 horas. Obrigado por estarem desse lado.